Foi o que o fez se dividir. Era como pôr um cobertor sobre a Terra. O calor assim gerado em seu interior acumulava-se sob o cobertor. Esse calor decretaria o fim do mundo de neve. À medida que a Rodinia se dividia, o dióxido de carbono liberado pelas erupções criava o efeito estufa. A capa de neve recuou. Rodinia se partira em grandes pedaços. E as garras do gelo afastaram-se da vida que existia. À medida que se formavam mares em torno do despertar de Rodinia e crescia o nível de oxigênio, os organismos primitivos sentiram-se livres para dar o passo seguinte. Tornaram-se complexos e muito mais perigosos. Montanhas rochosas. Essa remota cordilheira abriga um raro registro desse evento na evolução da vida. A chamada explosão cambriana. Pela primeira vez na história da vida terrestre, surgiram grandes níveis de oxigênio desde que a Terra se formou. A vida desabrochou. Surgiram animais diferentes de tudo o que houvera antes. O paleontólogo Paul McNeil escalou um alto sítio arqueológico chamado Burgess Shale. Os incríveis fósseis desse sítio são uma janela para o mundo, tal como era há mais de 500 anos. Pergunte a todos os que estudam a história da vida. A concordância unânime é que este é um dos sítios mais importantes do mundo. O homem que descobriu Burgess Shale foi um americano, Charles Walcott, o presidente do Instituto Smithsonian. Esse caçador fanático de fósseis, que nasceu na pobreza, conheceu o sonho americano. Armado apenas com o diploma do ginásio, foi abrindo caminho até o pico da comunidade científica. Foi sua dedicação às expedições de busca nas mais remotas montanhas da América do Norte que o levariam ao Grande Prêmio. Este é o lugar exato onde o Walcott fez por acaso a incrível descoberta. Diz a lenda que em 31 de agosto de 1909 ele viajava aqui a cavalo com a mulher. Numa tempestade de neve, de repente uma grande pedra deslizou bloqueando o caminho. Não havia como passar. Sendo um cavalheiro, como todos os paleontólogos são, ele apeou do cavalo, virou a enorme pedra e achou um fóssil incrivelmente bem preservado. Estava caído na trilha. De onde veio aquilo? Pois caiu lá de cima. O pedaço de rocha soltara-se de uma borda do penhasco não muito grande. Essa pequena área tornou-se o famosíssimo Burgess Shale. Walcott, com a ajuda da família, extraiu dali mais de 60 mil fósseis. Desde então, mais 100 mil fósseis foram achados e tirados dessa rocha miraculosa. Extrair fósseis dessa montanha requer tremenda disposição para quebrar a espinha. Mas também é gratificante porque quando você fende a rocha, não sabe o que vai encontrar. Muitas vezes não encontra nada, mas de vez em quando acha um bichinho que nunca foi visto e que resolveu aparecer depois de 500 bilhão de anos. Os milhares de fósseis encontrados em Burgess Shale revelam que há 500 milhões de anos a vida explodiu com estonteante diversidade e complexidade. O estado desses fósseis é realmente incrível. Estão preservados nas 3 dimensões. Podemos examinar de todos os lados. Ver os órgãos internos, remover órgãos, estudar o trato digestivo. A preservação é fantástica. Veja, está se soltando. E aí está uma peça. Temos aqui um Anomalocaris. Eles tinham 1 metro de comprimento. Por isso eram os T-Rex cambrianos. Nos mares cambrianos, os baixios, ricos de oxigênio, fervilhavam de criaturas estranhas.
E elas se alimentavam não apenas de plantas, mas de outros animais. O Cambriano é um período especial na história da vida. Havia diferentes tipos de animais, havia mais do que em toda a história da vida na Terra. Dessa época em diante começou a corrida biológica de sobrevivência. Os animais se tornariam cada vez mais complexos, desenvolvendo esqueletos, exoesqueletos, olhos e dentes. O animal predador chegara à Terra. O alto nível de oxigênio que dera início à explosão de vida no mar também causou a modificação final na atmosfera. Nos 100 milhões de anos seguintes, o oxigênio atingiu o mesmo nível de hoje. Um nível denso o bastante para permitir que uma camada de ozônio se formasse acima da atmosfera. Essa camada liberou a vida para fora dos oceanos. Antes, a poderosa luz ultravioleta simplesmente destruía qualquer organismo não protegido pela água. Agora, a camada de ozônio agia como um escudo de UV. Há 400 milhões de anos atrás, a Terra tinha mais de 4 bilhões de anos. Nos 100 milhões de anos seguintes, os continentes mais uma vez se aproximariam. E dessa vez, graças ao escudo de ozônio, a vida pôde deixar os oceanos e conquistar a Terra. O planeta Terra tornara-se um mundo de pântanos tropicais. Geórgia, Estados Unidos. Pântano de Okefenokee. O Okefenokee é o que considero uma cópia, ou melhor, uma analogia moderna, por ser bem semelhante aos pântanos que existiram na Terra no passado. Fred Rich é estudioso de pântanos pré-históricos. Geólogos como ele acreditam que este pântano se assemelha aos da superfície dos continentes há 300 milhões de anos, no período conhecido como Carbonífero. O período carbonífero foi diferente porque foi o primeiro na história da Terra em que grandes plantas ocuparam sua superfície. Tinham 12, 15, 20 metros de altura. Criavam matas densas, com espetacular dossel, e também com uma atmosfera úmida de selva que era uma coisa inteiramente nova na face da Terra. Esse grande Pantanal dominou a Terra por 60 milhões de anos. Os indícios estão presentes em todos os continentes na forma de carvão. O carvão que usamos como combustível formou-se de matéria vegetal acumulada durante milhões de anos. Matéria que existiu na maioria há menos de 300 milhões de anos. Formou-se devido à maneira única com que a água do pântano se decompõe. Okefenokee vem da língua nativa norte-americana e significa país da terra que treme. Não é fácil andar no pântano, porque o fundo é formado por restos de plantas encharcadas. A água doce evita que a vegetação se decomponha, permitindo que ela se acumule com o tempo. Aqui embaixo existe um solo bem diferente do que existe no seu quintal. O solo que vemos aqui é a vegetação que se acumulou no último ano, talvez nos últimos 5 anos. São folhas, caules, galhos. Ainda há muita água neles. Mas se este material aqui sofrer uma tremenda pressão e ele for superaquecido por camadas de rocha, ficando enterrado por milhões de anos, tudo acaba se transformando nisto. Esta peça de carvão betuminoso tem cerca de 200 milhões de anos. Enquanto as plantas mortas se transformavam em carvão,
As águas rasas que cercavam os continentes preservavam milhões de organismos marinhos, também mortos. Isso seria nossos grandes combustíveis fósseis.